só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus, o nosso amado Salvador. Embora os homens tenham procurado outros, e isso tem desagradado ao Senhor. Tende cuidado, irmãos, tende cuidado. Satanás fez muitos apostatarem da fé. Não é Borrosa, nem Buda, nem Maomé. O Salvador do mundo é Jesus de Nazaré. A cada dia surgem falsos pregadores, enganadores são iguais a Satanás, pois eles pregam falsa religião e estão levando muitos para a perdição. Tende cuidado, irmãos, tende cuidado. Satanás fez muitos apostatarem da fé. Não é Borrosa, nem Buda, nem Maomé. O Salvador do mundo é Jesus de Nazaré. Irmãos, cuidado com doutrinas de demônios, que até em rádio e TV são divulgadas. Que tais doutrinas sejam rejeitadas, porque distorcem as escrituras sagradas. Tende cuidado, irmãos, tende cuidado. Satanás fez muitos apostatarem da fé. Não é Borrosa, nem Buda, nem Maomé. O Salvador do mundo é Jesus de Nazaré. Não é Borrosa, nem Buda, nem Maomé. O Salvador do mundo é Jesus de Nazaré. Não é Borrosa, nem Buda, nem... Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Louvemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Louvemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Bate palma, bate palma, bate palma pra Jesus. Bate palma, Ele é a nossa luz. Bate palma, bate palma sem cessar. Jesus Cristo está batendo no coração, Ele quer entrar. Jesus Cristo está batendo no coração, Ele quer entrar. Deus mandou a cura divina, Ele livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Mas agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a sua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. O que tu precisa, conta pra Jesus. Amém. As palmas bem fortes para Jesus. Glória a Jesus. Vamos dar um bem-vindo para nossos amados ouvintes. Amados ouvintes, seja bem-vindo. Receba a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta igreja ama a cada um de vocês, amados ouvintes. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor, né? Que se encontra no livro de Romanos, capítulo 12. Vamos ler o 12 e o versículo 2. Glória a Deus. Glória a Jesus, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 2. Glória a Deus, para a glória do Pai, do Filho e para a glória
do Espírito Santo de Deus. Santo é o poder de Deus. Vamos ler então, né? Em nome do Senhor Jesus, né? Para capítulo 12, versículo... É o 12 e o 2, né? Capítulo 12. É o capítulo 12 mais o versículo 2. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, né? Vamos ler então, né? Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. A prática da justiça pela renovação do entendimento é o título, né? Vamos ler agora o capítulo 12, versículo 2. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Somente até aí, né? Glória a Deus. Vamos pedir ao Senhor para gotejar a doutrina no nosso coração nesta noite. Glorioso Deus, amado e eterno Pai, acabamos de ler a Tua palavra nesta noite, Senhor meu Deus. Venha, meu Deus, proteger a Tua doutrina no nosso coração, meu Pai. Venha falar de uma forma tremenda. Venha falar, meu Pai, de uma forma gloriosa. Venha falar, meu Pai, de uma forma maravilhosa, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, meu Pai, para a glória do Pai, do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. As palmas bem fortes para Jesus. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, né? Que o apóstolo Paulo estava aqui, né? Exortando a igreja de Roma, dos romanos, né? Pregando para o povo ali da igreja de Roma, né? Rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Glória a Deus. Glória a Jesus. E que apóstolo Paulo, esta palavra, que apóstolo Paulo pregando para o povo esta palavra, né? Glória a Deus. Aqui tem muitas coisas, resume muitas coisas, né? Em muitos sentidos esta palavra, né? Não só a pessoa vir para a igreja, se apresentar na igreja ao Senhor, mas nas suas atitudes, né? Glória a Deus. Não andando segundo a carne, mas andando segundo o Espírito. Na maneira de se comportar, na maneira de se vestir, né? Aleluia. Bem composta na presença do Senhor, né? Na maneira, aleluia, de andar, na maneira de pensar, em toda forma de viver, né? Apresentar nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. Hoje muitas pessoas caminham para a igreja, mas dizem que estão apresentando o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Jesus diz na tua palavra para nós ser santo em toda a nossa maneira de viver, como é santo aquele que nos chamou, né? Ali apóstolo João, quando vai pregando ali a palavra do Senhor, apóstolo João fala para o povo não amar o mundo, nem o que no mundo há. Hoje muitos se dizem que estão apresentando o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você vai ver o próprio pregador, até mesmo aquele que sobe no altar, você vai ver ele está lá num campo de futebol, seminu lá, de bermudão lá, com a roupa de time, jogando bola, glória a Deus, sendo que a palavra de Deus fala que aqueles que forem amigos do mundo, né, constitui-se inimigo de Deus. De maneira nenhuma ele está apresentando o corpo dele em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A pessoa olha na igreja, aleluia, está todo trajado, está de gravata, de paletó, sapato preto, está todo arrumadinho na igreja. Depois vai ver lá fora, aleluia, já é uma velha criatura, aleluia. Parece que nasceu de novo, mas não nasceu. Continua velha criatura, continua no velho homem, né? Não se despojou do velho homem, porque não nasceu de novo. Se não nasceu de novo, não está apresentando o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, né? As palmas são bem fortes para Jesus. Glória a Jesus. Para apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, é necessário nascermos de novo, né? Glória a Deus. E quando nós nascemos de novo, nós somos uma nova criatura, né? É na igreja,
está lá no trabalho, é diferente do mundo, né? A pessoa está vendo lá o brilho do Espírito Santo na vida daquela mulher, na vida daquele homem, porque ele apresenta o corpo dele em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não só no culto, na hora que está dormindo, ele está apresentando o corpo dele em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que não dorme de bermudão, não dorme sem camisa, mas dorme bem composto, né? Glória a Deus, dorme bem composto com a roupa social, conforme agrada ao Senhor, né? Com a camisa de manga, de botão, né? Com camiseta, bem trajado, né? Glória a Deus, bem composto na presença do Senhor. Ele apresenta o corpo dele em sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, dormindo, no trabalho, na rua, onde quer que ele está andando, ele está apresentando o corpo dele em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque está vivendo uma vida em santidade, uma vida em obediência, uma vida em temor à palavra do Senhor, em temor à doutrina do Senhor, a verdade que leva para o céu, que é a palavra, que é a sã doutrina, né? Aleluia! Nós vemos que lá no livro de Glória a Jesus, fugiu aqui da memória, lá no livro de Crônicas, Glória a Jesus, me fugiu aqui da memória, o livro da Glória a Deus, da palavra do Senhor, mas ali o Senhor fala para Moisés: protege a minha doutrina como chuva de orvalho. Deuteronômio 32, 2, caiu aqui na memória a palavra, Deuteronômio, né, 32, 2, aleluia, a palavra de Deus fala, né, o Senhor fala, né, melhor dizendo, para Moisés, aleluia, gotejar a doutrina como chuva de orvalho, e todos aqueles que apresentam o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, ele pega a doutrina que é gotejada, né, que é pregada, ele vai para a igreja, ele ouve a palavra do Senhor, né, e ouve a doutrina entra no coração dele, a verdade da palavra entra no coração dele, ele vê que ele precisa nascer de novo, ele vê que ele precisa se consertar, como Nicodemo, né, foi ter com Jesus, né? Glória a Deus, Jesus falou para ele que era necessário, né, nascer de novo, nascer da água e do Espírito para ver o reino do céu, né? Glória a Deus, e todos aqueles que nasceram de novo são aqueles que apresentam o seu corpo, né, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. As palmas são bem fortes para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui o apóstolo Paulo estava aqui exortando, né, a igreja dos romanos, né, aí em Roma, né, os romanos. Aqui no versículo 2 ele continua a dizer para o povo, né, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Muitos estão vindo para a igreja, dizem que se apresenta em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, mas estão lá conformados com as redes sociais, estão lá conformados com a televisão, né? Estão lá conformados com o futebol, estão lá conformados com as modas mundanas, né? De vestes mundanas, estão lá conformados com as músicas profanas, estão lá conformados com as festas pagãs de fim de ano, enfim, estão conformados com tudo que o mundo oferece. Como eles vão estar apresentando os corpos dele em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Aquele que apresenta o corpo vivo, o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é aquele que morreu para o mundo, aleluia. Ele não anda mais segundo os prazeres que o mundo oferece, ele crucificou a sua carne com as suas paixões e concupiscência, aleluia. Ele está apresentando o seu corpo, né, todo momento, todo instante, né, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não só na hora que vem para a igreja, né, esse é o maior sacrifício, né, vir para a igreja, né, cultuar a Deus, né, é o culto racional, mas nós temos que apresentar, né, todo o tempo, todo momento, né, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Às vezes está um calorão, né, aleluia, mas aquele irmão não tira a calça social para botar um bermudão, porque ele está apresentando o corpo dele em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Está um calorão, mas ele não tira aquela
aquela camisa, né, de botão, de manga, ele não tira para ficar sem camisa de maneira nenhuma, porque ele está apresentando o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia! Às vezes alguém chama ele para assistir uma televisão, ele não vai de maneira nenhuma, porque ele sabe que a televisão é coisa má diante dos olhos dele. Ele conhece a palavra, ele lê a Bíblia, ele conhece a Escritura Sagrada, ele sabe que aquilo ali vai contaminar a alma dele, aleluia, vai tirar a esperança dele de morar no céu, vai tirar a perseverança dele de estar apresentando o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque vai contaminar a veste dele, né? Glória a Deus. Aqueles que estão apresentando o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, são aqueles que estão com as suas vestes limpas, né? Porque não está se contaminando com o pecado, não está se contaminando com a iniquidade, não está se contaminando com o mundo de miséria, com o mundo de pecado, que contamina a alma. Ele está separado do mundo de pecado. Onde quer que ele esteja, aleluia, as pessoas veem diferença nele, no jeito dele, na maneira dele de viver. Não fica misturado no meio de fofoca, não fica misturado no meio de disse-me-disse, falando da vida alheia do próximo, né? Glória a Deus, muitos se diz ser crente, aleluia, mas sai da igreja, começa a fazer fofoquinha, falar mal da vida do outro, falar mal do irmão, em vez de orar para o irmão, para a irmã, né? Ficam falando mal, ficam criticando, não está apresentando o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É em toda maneira de viver. O maior sacrifício é vir para a igreja, prestar um culto racional, mas apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é de toda forma de viver, é em toda maneira de viver. Glória a Deus. Ele tem que estar irrepreensível, se preparando para a vinda do Senhor. Aleluia. Tem que estar plenamente, né, preparado para a volta do Senhor, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, se santificando, né, cada dia mais no corpo, na alma e no espírito ao Senhor, né? Glória a Deus, louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor. Glória a Deus, as palmas bem fortes para Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Santo é o Cordeiro de Deus. Glória a Deus, louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor. Glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, glória a Jesus. Temos que estar preparado para a volta do Senhor. E quem está se preparando para a volta do Senhor, ele está constantemente apresentando o corpo dele em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Está constantemente fugindo do mundo de pecado, constantemente olhando somente para Jesus, né? Que é autor e é consumador da nossa fé. Glória a Deus, louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor. Glória a Jesus, louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Muitos se diz que servem ao Senhor, mas estão abraçados com tudo que o mundo oferece. Aleluia. Estão totalmente desapercebidos, né? Glória a Deus. E muitos carregam a palavra do Senhor, mas como a Bíblia fala que ia surgir muitos falsos profetas, iria enganar muitos, né? Glória a Deus. Muitos servem ao Senhor de qualquer maneira. Glória a Deus. Quando a pessoa vem para a igreja, mas está desconcertado na presença do Senhor, está abraçado com o mundo de pecado, está abraçado com o mundo de iniquidade, ele nunca se apresentou, né, o corpo dele em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele pode fazer um sacrifício, andar uma légua, uma distância para ir para a igreja, mas se ele não está na obediência, se ele não está na santidade, ele não está apresentando o corpo dele em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Porque isso quer dizer, esta palavra que Paulo pregou aqui em Romanos 12 primeiro, é apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em toda maneira de viver, em casa, na rua, onde quer que esteja, né? A pessoa tem que ver a diferença, né? Por isso, né, o profeta Malaquias pregou, e outra vez, né, vereis a diferença, né, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus.
O que serve a Deus, ele é diferente, né? Ele é diferente, ele não se conforma com o mundo, né? Conforme está aqui no versículo 2, né? Ele não se conforma com o mundo de pecado. Ele foge da aparência do mal. Ele não tem prazer nas obras das trevas. Ele não tem prazer de tomar uma cervejinha. Ele não tem prazer de beber uma cachaça mais, porque ele sabe que é um veneno para a saúde dele, né? E é um veneno para a alma. Ele não tem prazer, aleluia, de usar nenhuma moda do mundo que é pecado. Ele não tem prazer de praticar nenhum tipo de jogo que o mundo oferece, jogatina. Glória a Deus. Quantas pessoas que se diz que serve ao Senhor, quase todo dia está lá, toda semana, fazendo uma fezinha lá na loto, né? Lá na Mega Sena, lá para ganhar um dinheiro. Glória a Deus. Sendo que a Bíblia fala que os idólatras não vai dar o reino do céu, né? Estão viciados na jogatina, estão viciados, outros estão viciados no dominó, no baralho, na sinuca, e diz que apresenta o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. De maneira nenhuma, nunca apresentou, né? Só apresentamos o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, quando verdadeiramente nós aceitamos a Jesus, né? Quando verdadeiramente aceitamos a palavra dele, quando verdadeiramente reconhecemos o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, né? Confessando nossos pecados, deixando, né? E alcançando do Senhor o perdão, né? Alcançando do Senhor a misericórdia, né? E tendo nossos nomes, né? Escrito lá no céu, no livro da vida. Glória a Deus. Esta é a maneira, né? De nós servir ao Senhor, é obedecendo a palavra dele, né? É guardando a palavra dele no nosso coração. Glória a Deus. Aí estamos, né? Andando em novidade de vida. Nascemos da água e do Espírito, né? Aleluia, somos uma nova criatura na presença do Senhor. Aí estamos vivendo em novidade de vida. Aí estamos apresentando, né, o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? E Paulo estava aqui exortando, né, a igreja, né, de Roma, né, ao povo da igreja de Roma, né? Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Está aí a palavra do Senhor. Glória a Deus. Quem compreendeu, bate palma bem forte para Jesus. Que o Espírito Santo de Deus continue a falar em nossos corações, continue falando em nosso coração, né? Vamos despedir dos nossos amados ouvintes. Amados ouvintes, fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta igreja ama a cada um de vocês, amados ouvintes. Glória a Deus. Vamos encerrando, né, com essa segunda volta, né, este culto, né, de agradecimento ao Senhor, que é 3 voltas, né? Na próxima sexta-feira é a última volta deste culto de agradecimento ao Senhor, né? Vamos fazer então a oração da fé, né? Para que o Senhor venha levar nós para o nosso lar, nos guardar, nos livrar de todo mal, né? Glorioso Deus, amado, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, obrigado por cada palavra, Senhor, que o Senhor colocou no abrir e fechar da minha boca, Senhor. Oh, meu Pai, obrigado, Senhor. Continua, meu Pai, a gotejar a tua doutrina em nossos corações, a oração da fé. Leva nós para o nosso lar, meu Pai. Leva cada irmão, a cada irmã, meu Pai. Leva cada um dos teus servos, das tuas servas, que vai estar terminando os cultos daqui a instante mais, guardando e livrando de todo o mal, Senhor, meu Deus. Confirma, meu Pai, a bênção e a vitória. É que eu te peço e te agradeço, Pai, para a glória do Pai, do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Vamos despedir bem alegre. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.